Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Caio pela oportunidade, pelo convite para participar desse projeto do nosso departamento de Biologia Geral da UF. E a ideia, dentro dessa proposta, é apresentar a importância da genética e do ambiente nos defeitos congênitos. E falar um pouco também das linhas de pesquisa que são desenvolvidas no Laboratório de Genética Humana da UF. Eu comecei a trabalhar com defeitos congênitos ainda na graduação, no Laboratório de Malformações Congênitas da UFRJ. E a primeira questão é: o que são defeitos congênitos? Defeito congênito é aquele que está presente ao nascimento. Eles ocorrem em 3 a 5% dos recém-nascidos. Tem um dado importante que 15% das gestações terminam em abortos espontâneos. Então, alguns trabalhos sugerem a presença de anomalias em até 50% desses abortos que acontecem no primeiro trimestre de gestação, especialmente anomalias cromossômicas. E quais são as causas desses defeitos? As causas podem ser monogênicas, quando acontece a mutação em um único gene. Aqui o exemplo da acondroplasia, nanismo. Podem ter causa cromossômica, isso é, alteração no número ou na estrutura dos cromossomos, como exemplo, a síndrome de Turner, que é uma monossomia do cromossomo X, os pacientes têm 45X, e podem ter causa multifatorial, isso é, quando há uma relação entre gene e ambiente. Normalmente uma complexa interação entre fatores genéticos e fatores ambientais, como exemplo, as fendas orais. Também os defeitos congênitos podem ter causa ambiental. Um exemplo, a síndrome do álcool fetal. Então, mulheres que ingerem bebida alcoólica na gestação podem ter filhos com síndrome do álcool fetal. Aqui os sinais clínicos, e é muito importante que essas crianças podem ter déficits cognitivos e deficiência intelectual. Aqui uma criança com a síndrome da talidomida. A talidomida foi um medicamento utilizado na década de 60. Logicamente, as mulheres não sabiam que causava defeitos, elas usavam para enjoos, náuseas, e as crianças nascem com redução de membros pelo uso dessa medicação na gestação. No Brasil, foram criados serviços, isso existe no exterior, são chamados TIS, e no Brasil, CIT ou CIAT, Serviço de Informação Teratogênica, que então foram criados em 1990, nessa época, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, depois no Rio e em São Paulo, com o objetivo de informar a população sobre o efeito desses agentes, isso é, dos agentes teratogênicos ou teratógenos, também chamados, desses fatores ambientais que podem causar defeitos. Então, esses fatores podem ser químicos, físicos ou biológicos. Químicos, no caso de uma medicação, como o exemplo da talidomida, como retinoides orais também podem ser teratogênicos. Fatores físicos, como a radiação, biológicos, por exemplo, um vírus. Então, todos esses fatores externos, se estiverem presentes durante o desenvolvimento embrionário, alguns deles podem causar defeitos. Mas é importante ressaltar aqui um exemplo da síndrome da rubéola congênita, com os defeitos
que são observados nas crianças expostas, catarata, surdez, microcefalia, defeitos cardíacos, que podem ser observados. Mas esses efeitos, eles vão depender da dose, no caso de uma medicação, da época de exposição, isso é, se aconteceu no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro. Cada teratógeno tem o seu período crítico, né, de exposição, e também depende do genótipo materno e fetal. Então, apesar de ser um fator puramente ambiental, existe uma interface com a genética materna e da criança. Isso é, não tem como saber que indivíduos são mais geneticamente suscetíveis. Existe uma variabilidade genética, essa variabilidade também melhor entendida pelos mecanismos de resposta imunológica. Então, é importante considerar que, apesar de ser um fator ambiental, existem diferenças individuais. Então, o mesmo fator ambiental pode causar defeitos em uma gestante, e na mesma época, uma outra gestante ser exposta, no mesmo período gestacional, é o mesmo fator, e não acontecer absolutamente nada no caso desse exemplo, dessa segunda gestante. Então, resultados diferentes para o mesmo fator ambiental, porque as respostas podem ser diferentes geneticamente, pelas diferenças individuais. Então, resumindo o que eu falei até o momento, os defeitos congênitos podem ser causados por genes mutantes, isso é, por uma herança monogênica. Essa alteração pode ser herdada dos seus genitores ou pode acontecer pela primeira vez na família, então são chamadas mutações de novo. Podem ser devido a alterações cromossômicas, podem acontecer por herança multifatorial, interação gene-ambiente e fatores agentes ambientais. É importante também ressaltar que algumas crianças nascem com defeitos complexos e raros, em que não é possível fazer essa correlação tão facilmente. Então, se enquadram nessa etiologia desconhecida. Especialmente porque alguns defeitos são muito raros ao nascimento, então tem alguns defeitos que acontecem de 1 em 100 mil nascimentos, 1 em 200 mil nascimentos. Por exemplo, distúrbios, né, que são metabólicos, muitos deles são bem raros. Então, para entender, investigar esses defeitos congênitos, foram criadas redes internacionais de colaboração para investigação de anomalias congênitas. Eu estou apresentando aqui alguns desses programas internacionais, então, na Europa, na Ásia, e eu vou falar aqui mais profundamente sobre o ECLANC, que é um estudo colaborativo latino-americano de anomalias congênitas. O ECLANC teve início em 1967, então há uma estreita ligação do Laboratório de Malformações Congênitas com o ECLANC, então a sede do ECLANC durante muito tempo foi na Fiocruz, e hoje, especialmente, toda a parte molecular é realizada na UFRJ. Então, foi fundado pelo professor Eduardo Castilha, um médico geneticista que dedicou a sua vida em função do entendimento das anomalias congênitas, um pesquisador brilhante que, então, deixou esse legado tão importante que
né, está completando 53 anos de existência. Então, são vários hospitais que existem na América Latina, nessa rede de colaboração. É importante frisar que são todos voluntários e tem o objetivo, como eu falei, de investigação, de aprofundamento, de entender mais sobre as causas e prevenção dos defeitos congênitos. Aqui eu estou mostrando uma ficha antiga do ECLANC, como era na época, no início, e essas fichas eram microfilmadas. Então, toda criança que tem alguma alteração cromossômica nesses hospitais participantes do ECLANC, elas são registradas, e o controle seguinte também, e todas as informações são anotadas para posterior investigação e comparação com outras alterações semelhantes. E nesse estudo participam pediatras, médicos geneticistas, biólogos, estatísticos, então é uma equipe multidisciplinar. Hoje essas fichas são todas digitalizadas, facilitou bastante o trabalho do grupo. Então, aqui é a página do ECLANC, para quem quiser saber um pouco mais sobre a história, sobre estratégias de prevenção, sobre as publicações do grupo, enfim, e os links de contato, então, estão todos na página do ECLANC. Então, existem reuniões anuais, os médicos que participam desse projeto são treinados, tem um manual operacional, justamente para que tudo seja uniformizado, e existem as reuniões de trabalho anuais para que esses dados sejam discutidos, eventuais dúvidas, casos clínicos que sejam mais complexos. Aqui eu estou mostrando uma participação numa das minhas primeiras reuniões do ECLANC, na RAI 33, aqui o grupo todo, eu estou aqui, e há 20 anos atrás. Então, aqui o meu grupo também do laboratório, de doutorado. Então, dentro do ECLANC, surgiu, em 1999, aproximadamente, a ideia de também, além da informação clínica e epidemiológica, ser coletado material molecular para que pudesse ser feita análise de marcadores ou de restabelecer essa relação de causa também. Então, essa informação inicialmente foi coletada em papel de filtro, o DNA era extraído, então esses hospitais todos da América Latina enviavam para a central do ECLANC no Rio. Mais de 12 países já participaram desde 1967. Então, eu vou ilustrar, como a gente está falando de defeitos de gene e ambiente, a influência tanto da genética quanto do ambiente, às vezes, na determinação de um defeito. Eu vou ilustrar com defeitos que eu trabalhei, que foram os defeitos de fechamento de tubo neural. Os defeitos de tubo neural isolados, eles têm uma herança multifatorial, dependendo do nível do não fechamento do tubo neural, se for mais próximo ao neurópio cranial, ao neurópio caudal, existem fenótipos específicos esperados. Então, de acordo com o erro que aconteceu nesse fechamento do tubo neural. O defeito mais conhecido é a anencefalia, que ocorre aproximadamente de 1 em 1000 nascimentos. Então, foi descoberto que um fator ambiental
poderia prevenir esses tipos de defeitos tão complexos. Então, o ácido fólico foi comprovadamente associado à redução desses defeitos. Então, essa aqui é a publicação clássica. Então, mais de 1.800 mulheres foram suplementadas com ácido fólico. E mulheres que já que tinham tido um filho afetado, elas numa segunda gestação foram suplementadas com ácido fólico e com isso 70% delas tiveram filhos normais, sem defeitos de fechamento neural. Então, mostrando uma redução bastante considerável na ocorrência desses defeitos. Então, foi provado que um fator ambiental podia interferir em algo genético, mas não é só isso, porque 30% delas continuaram tendo filhos afetados, apesar da suplementação. Então, é mais complexo do que isso. Bem, mas falando em relação ao ácido fólico, com esse trabalho, muitos anos depois, essa informação demorou quase 10 anos para chegar e ser realmente essa ideia ser implantada, que foi a fortificação da farinha, mas aconteceu. Então, a fortificação em alguns países da América do Sul, Brasil, Chile, Argentina, suplementaram a farinha. Por quê? Porque nos países em desenvolvimento, a grande maioria das gestações, elas não são planejadas. As mulheres engravidam ao acaso e o tubo neural, ele se fecha com 28 dias. Então, quando a mulher sabe que ela está grávida, no segundo mês, terceiro mês, enfim, de gestação, já ocorreu o não fechamento do tubo neural, ou o fechamento. Então, o ideal é que essa suplementação começasse antes da mulher engravidar, então no período periconcepcional. Mas na prática isso é bastante difícil. Então, por isso houve essa medida dos pesquisadores de fortificação e, com isso, a redução desses defeitos. Falando um pouco mais sobre o ácido fólico é uma vitamina B. Nós precisamos obter através da alimentação ou da suplementação. É um cofator enzimático e participa de várias reações importantes, como metilação do DNA, como formação de purinas, participa no metabolismo de inúmeros aminoácidos, então é extremamente importante para o metabolismo celular. Resumindo as estratégias de prevenção de defeitos, então, o início precoce do pré-natal é indicado para que possa ser possível a suplementação com ácido fólico. É importante que a gestante seja orientada quanto aos efeitos nocivos do cigarro e do álcool. O uso de medicações na gestação, então algumas gestantes, elas têm doenças crônicas, como hipertensão, epilepsia, têm distúrbios psiquiátricos, e elas precisam continuar utilizando a medicação na gestação, mas existem medicações de escolha. Então, muitas medicações já foram estudadas em camundongos e já foram testadas em animais, já existem estudos epidemiológicos também. Então, por isso, os serviços de informação, eles orientam na melhor escolha de uma determinada medicação na gestação. Isso é, se aquela droga tem estudos, se ela é segura, ou não, se ela é teratogênica. Então, existe uma classificação de risco das substâncias, então, especialmente de medicamentos, para justamente ser usado aquele que tem mais estudos em humanos. Além disso, existe
também como uma estratégia de prevenção, toda mulher deveria saber antes de engravidar, deveria saber o seu status imunológico para essas doenças que podem causar infecções congênitas. Então, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. Para a rubéola existe vacina, então a mulher pode se vacinar antes de engravidar, e elas podem, todas, né, podem saber o seu status imunológico fazendo exames de IgG e IgM, e com isso ela vai ter informação se ela foi infectada na gestação por alguma dessas doenças, se é a primeira infecção ou se ela já tinha anticorpos para essas doenças. Então, essas são algumas estratégias de prevenção de defeitos. Na UF, eu comecei a trabalhar com a linha de pesquisa de estudos moleculares em síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração cromossômica que acontece de 1 a cada 800 recém-nascidos. Ela foi descrita em 1866 por Langdon Down, mas o interessante é que as características fenotípicas de Down nós já conhecemos há muito tempo, mas nem todo mundo percebe esse dado, mas demorou quase 100 anos, exatos 93 anos, até que houvesse essa relação fenótipo-genótipo. Isso é, o que acontece? Então, o erro molecular, o erro citogenético, melhor dizendo, só foi descoberto muito tempo depois. Então, Lejeune e colaboradores descreveram a trissomia do 21 só em 59. Então, os indivíduos com síndrome de Down têm a presença de mais um cromossomo 21. Mas isso, então, demorou bastante tempo. E hoje, nós estamos em 2020, será que a gente sabe tudo de Down? A gente avançou muito no conhecimento? Sim, a gente tem mais informações, mas eu vou mostrar aqui que tem várias questões ainda que precisam ser respondidas. Primeiro, como é que a superexpressão de genes no cromossomo 21, de uma região específica, pode estar relacionada com diferentes fenótipos da síndrome? Então, existe uma grande variabilidade fenotípica na síndrome de Down. Aqui tem algumas das características fenotípicas: braquicefalia, frequentemente a presença dessa prega transversal única, mãos e pés com características clinodactilia, espaçamento do hálux, enfim, tem algumas características que a grande parte da população já conhece. Mas existem outras que estão relacionadas, são intimamente ligadas à sobrevida do paciente. Então, já foram descritos mais de 80 sinais clínicos que vão afetar apenas uma proporção de pacientes. Quais são os genes que são responsáveis por esses sinais clínicos? Será que a gente já conhece? Será que os genes são superexpressos? A presença de 3 cromossomos 21 implica em superexpressão sempre? Então, tem vários trabalhos mostrando que não só no 21 existem genes que interagem com esses genes que estão localizados no 21 e que também são importantes para o fenótipo. Então, tem algumas, aqui tem o cromossomo 21, a região crítica para a síndrome de Down, e existem alguns genes candidatos para algumas das alterações importantes na síndrome de Down e que tem um impacto na sobrevida do paciente. Então,
Dá um exemplo, 50 a 70% dos pacientes desenvolvem doença de Alzheimer a partir dos 60 anos de idade. Então, Alzheimer mais precoce. E 40 a 50% desses pacientes têm defeitos cardíacos congênitos. Então, aqui mostrando alguns genes que são sugeridos relacionados a essas cardiopatias ou a doença de Alzheimer. Mas não existe ainda, para a maioria das características fenotípicas, essa correlação. Quais são os genes? Existem sugestões, genes que estão relacionados ao déficit cognitivo. Então, existem, como nessa imagem aqui, existem genes que são mais sugestivos. E também, uma informação importante, as crianças com síndrome de Down têm uma frequência maior de leucemia do que as crianças sem a síndrome. Então, foi descoberto que uma mutação no gene GATA1 pode aumentar muito a chance do desenvolvimento de leucemias nesses pacientes. Então, a presença da mutação nesse gene pode causar leucemia transitória e depois um tipo de leucemia chamada LMA-M7. Acontecendo normalmente antes dos 4 anos de idade. Então, isso é relevante para as famílias que têm esses pacientes entenderem e tratarem esses fenótipos, né, essas doenças que acompanham também indivíduos que têm a síndrome de Down. Então, essa correlação genótipo-fenótipo é um dos principais temas de pesquisa na síndrome. Outro tema em relação às causas da síndrome de Down. Por que acontece? Como acontece? 95% das vezes o que ocorre é uma não separação dos cromossomos homólogos, isso é, os 2 cromossomos 21, durante a gametogênese, eles migram para a mesma célula, ficando juntos nos gametas, então, dando origem, após a fertilização, a um indivíduo trissômico para o 21. Esse erro pode acontecer na meiose 1 ou na meiose 2. Então, aqui um erro de cromossomos homólogos, migrando para a mesma célula, o certo seria cada um indo para uma célula, está dividindo igualmente o material genético, nesse caso aqui não foi isso que aconteceu, então esse aqui seria o correto. Mas também pode acontecer um erro na segunda divisão, isso é, um erro das cromátides, né, não se separarem. Então, essa é a principal. 95% das vezes o que acontece é um erro de não disjunção na meiose. Frequentemente na não disjunção materna. Mas por que ocorre a não disjunção? Nós sabemos o mecanismo, como é que ocorre, enfim. Mas por quê? Por que as pessoas... Porque não acontece uma transmissão de um gene. Na verdade, o que é um erro completamente aleatório na gametogênese. Por que as mulheres, especialmente, têm esse erro de não disjunção na meiose? Então, o principal fator de risco é a idade materna avançada. Então, já é estabelecido que, conforme o aumento da idade materna, aumenta o risco da síndrome de Down e de outras anomalias cromossômicas, não só Down. Aqui, com 30 anos, o risco de uma mulher engravidar e ter um filho com a síndrome é de 1 em 1000 nascimentos. Com 40 anos, 1 em 100. E com 45, 1 em 25. Então, só para dar um exemplo de que realmente isso potencializa com o aumento da idade materna.
Qual é a explicação até o momento para esse efeito da idade materna e um aumento de incidência de síndrome de Down? Até o momento, o modelo dos ovócitos envelhecidos, isso é, a gametogênese feminina é diferente da masculina, a mulher tem todas as suas células sexuais já tem estágio de divisão, enfim, há um processo de maturação durante a gametogênese feminina, só que a última etapa da meiose, ela só é completa, a mulher só termina a meiose no momento em que há a fecundação. Então, por essa parada nessa célula sexual e pela não renovação dessas células, há uma teoria, né, de envelhecimento do ovócito e com o envelhecimento, maior chance de erros. Além da idade materna, existem outros fatores de risco sendo estudados, relacionados à não disjunção, como a dieta materna, alterações metabólicas, e o metabolismo de folato também foi sugerido. Alterações em padrões de metilação, modificações epigenéticas. Nós estudamos uma dessas hipóteses que na verdade, busca identificar se variantes em alguns genes do metabolismo de folato podem ser consideradas como fatores de risco para a síndrome de Down também. Então, outros projetos moleculares também estão em andamento, mas só para dar um exemplo, nesse projeto nós conseguimos um material biológico e clínico de 178 mães do grupo chamado CASO, mães de crianças com a síndrome, e 223 mães controle, mães que tiveram crianças sem síndromes. Então, nós coletamos a amostra das mães, caso das mães controle e seus respectivos filhos pareados. Então, o DNA desse grupo foi extraído pelo método de extração de células bucais. Então, um DNA extraído por saliva ou por suaves. Então, essas células fornecem também um material de boa qualidade e é mais prático a coleta, enfim, não é dolorosa, especialmente para as crianças com deficiência, é bastante indicado a coleta dessa forma. Então, para nossa surpresa, nos resultados clínicos, né, no questionário, nós identificamos que 95% das mães tiveram o diagnóstico da síndrome no período pós-natal, isso é, ao nascimento, ou até em 30 a 60 dias após o nascimento, ou até posteriormente. Então, apesar de toda a tecnologia hoje disponível, de todos os, enfim, equipamentos modernos de ultrassom, de testes que não são invasivos, de diagnóstico na gestação, as gestantes continuam tendo esse diagnóstico tardio, não é no período pré-natal, só 7% então tiveram diagnóstico antes do nascimento. E os nossos dados confirmaram da literatura, 55% da nossa amostra tem acima de 35 anos. Então, ao longo desse tempo, nós publicamos alguns trabalhos nessa área e nesses estudos moleculares. Esse é o mais recente. Como perspectivas, nesses estudos, existem
nós sabemos que os estudos são complexos na genética de síndrome de Down, existem diferenças entre as populações, então, às vezes, um estudo brasileiro acha associação em determinada variante genética, e em estudos na Europa, em população caucasiana, em população africana, população asiática, isso não é encontrado, então nós sabemos que existem essas diferenças entre as populações, isso é um fator muito relevante para quem trabalha com genética humana. Existem diferenças na dieta materna, pelas questões socioeconômicas, e também de informação, isso é quando existe uma suplementação possível. Então, os países desenvolvidos, eles têm maior acesso a esses mecanismos, estratégias de prevenção. E uma outra pergunta que normalmente surge para quem trabalha com isso, se nós não sabemos por que acontece a não disjunção, mas será que em mães jovens existe um fator em mães mais velhas, que é o proposto ao envelhecimento do ovócito, mas em mães jovens, será que existe algum outro fator de risco? Será que o erro genético é exatamente o mesmo em mães jovens e em mães acima de 35 anos? Nós ainda não sabemos. Mas a maioria dos estudos tem tentado separar as mães que são acima de 35 ou acima de 40 anos e as mães que tiveram crianças com a síndrome e são jovens, têm 20, 25 anos. Então, para tentar responder essa pergunta, que nós ainda não conseguimos identificar. Além da síndrome de Down, no nosso laboratório existe uma linha de pesquisa de identificação de aspectos genéticos dos transtornos de espectro autista. Então, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, segundo os dados do CDC bem atuais, a prevalência vem aumentando, mas há também a questão de que houve um aumento também na capacidade do diagnóstico, no reconhecimento dos sinais clínicos. O autismo acomete aproximadamente 2,7 milhões de brasileiros, e então mostrando a relevância dos estudos moleculares em autismo. A etiologia, as causas do autismo são extremamente complexas, então, só para mostrar um artigo bem recente, publicado, mostrando o panorama em 2000, o que nós sabíamos da arquitetura genética do autismo, e hoje, então, a gente tem avançado, mas reparem que isso aqui tem ainda que ser preenchido. Mas dentro do que a gente conhece sobre a genética do autismo, nós sabemos que existem indivíduos que têm variantes de novo, isso é, variantes que não são herdadas, essas alterações aconteceram na criança, então não foram herdadas dos seus genitores, são variantes novas. Há variantes no número de cópias, por exemplo, há alterações de um nucleotídeo único, uma variante única também. Também são encontrados, aí é um outro padrão de herança, indivíduos sindrômicos, então tem o autismo sindrômico, então, por exemplo, a síndrome do X frágil tem um dos aspectos fenotípicos é a presença de autismo. A síndrome de Rett também, e então é uma outra etiologia. Dentro do autismo não sindrômico, existem, então, variantes que são novas, de novo, e também são encontradas variantes raras,
de forma recessiva. Então, tem de tudo um pouco. E também existem indivíduos que têm anomalias cromossômicas identificadas. Então, mostra a importância de serem feitos estudos nessa área e nós termos condições de melhorar, né, o diagnóstico, ter um diagnóstico mais precoce. Então, a genética podendo ajudar, auxiliar nessa identificação. Então, nesse projeto em andamento, é um projeto que visa identificar, então, genes que estejam relacionados ao autismo, para no futuro isso poder ajudar no diagnóstico. Então, utilizando métodos de bioinformática, são análises em sílico. Algumas dessas questões, né, dos testes genéticos para autismo, nós já apresentamos, né, na literatura, e nós estamos com um projeto, inclusive tem um aluno de doutorado trabalhando nesse assunto. Então, é um projeto em colaboração com um professor da FRJ, o professor Murilo e a professora Helena, na UF. Então, então eu quis comentar um pouco, a ideia não é mostrar detalhadamente os nossos resultados, mas mostrar um pouco do que vem sendo desenvolvido no laboratório de genética humana. Então, essas duas linhas de pesquisa que estão em andamento. Então, aqui é o nosso grupo, alguns dos nossos alunos, faltam os 6, precisamos de fotos novas, e eu queria comentar que eu e a professora Fabiana, quando nós chegamos na UF, não havia laboratório de genética humana, nós chegamos e fomos acolhidas num escritório de 3 professores, né, o professor Cícero, Denise e Marcelo, fomos bem acolhidos nesse escritório, mas nós não tínhamos laboratório. No primeiro momento, nós utilizamos o laboratório da professora Tereza Quirico para fazer as extrações e começar nossos projetos de pesquisa, e começamos a pedir projetos para os órgãos de fomento, FAPERJ, CNPq, e, enfim, bolsas de pesquisa, e um divisor de águas foi um projeto aprovado pela PROP de equipamentos, isso é, para montar realmente um laboratório. Então, foi quando nós conseguimos montar o nosso laboratório, máquinas de PCR, e centrífugas e tudo o básico para um laboratório de biologia molecular funcionar. Então, gostaria de fazer esses agradecimentos, porque foi uma outra época, né? Então nós estamos há mais ou menos 10 anos na UF, então, mas que foram fundamentais para a implantação e para poder começar e gerar esses resultados e orientar os alunos dentro da UF. Aqui eu queria também mostrar a equipe que trabalha comigo, os professores que trabalham, a professora Márcia Ribeiro, da FRJ, e o professor Marcelo, na UERJ, a professora Ieda, que foi responsável pela formação em defeitos congênitos, e hoje eu estou orientando uma aluna junto com ela. Então, assim, e no autismo, nós temos 2 professores também colaboradores. Somos 3 professores trabalhando no tema. Então, também queria agradecer as pós-graduações PPBI, onde o Vitor faz a tese de doutorado no momento, e a pós-graduação em neurociências, neurologia, do hospital, onde a Joyce fez a sua dissertação de mestrado. Então, muito obrigada pela oportunidade, e estou à disposição também para as eventuais dúvidas pelo e-mail. Obrigada.